importante, antes de entrar no texto, é olhar para o contexto, e todos nós sabemos que Israel está peregrinando no deserto, nos seus 40 anos, depois da saída do Egito, e está na região do Negueb, que é uma região ao sul da Terra Prometida, portanto, olhando para a Terra Prometida e ao mesmo tempo ainda não, já e ainda não, e há muita coisa que vem pela frente aqui. Muito bem, então, Números 21, 4 a 9, é a leitura do Antigo Testamento para quarto domingo na Quaresma. O contexto do povo de Israel saindo do Egito, tendo saído do Egito, peregrinando na terra, já depois de ter saído do Sinai, passou 2 anos do Sinai, agora subiu em direção ao Negueb e está ali na região de Cádiz, mais especificamente Cádiz Barneia, é o termo que aparece no texto. Essa palavra Cádiz Barneia já nos chama a atenção. O texto bíblico traz algumas mensagens implícitas em certos nomes. Cádiz vem da palavra Kadosh, quer dizer santo, mas esse nome já está lá antes do povo de Israel ter entrado naquela região. Então a palavra santo, ela tem uma conotação não santo no sentido bíblico ou em relação ao Senhor, mas santo no sentido cananítico, no sentido de que é o santo porque se adoram os deuses, especialmente as deusas que estão representadas no culto da fertilidade. Muito bem. O capítulo 20, então, que antecede aqui o nosso texto, ele fala sobre que o povo já está em Cádiz. O lugar é Cádiz, Cádiz Barneia, e é o local onde Miriam morre. E ali ela é sepultada. Mas o capítulo 21 traz mais dificuldades para o povo de Israel. E essa dificuldade está na morte também do outro líder. São 3 líderes, Moisés, Arão e Miriam. Miriam morre, e aqui em Cádiz, mais especificamente no Monte Or, morre Arão. Arão, como nós sabemos, é o sumo sacerdote, ou seja, o pastor da congregação toda, um pastor velho, idoso, que sabe de tudo, mas que Deus diz: sobe ao monte, Or, e ali você morrerá. É uma morte bem-aventurada. Tá? Mas antes de morrer, Deus diz para Moisés despir Arão das vestes talares, ou seja, você passa a batina para o seu sucessor. Então há uma instalação aqui. Tá? E a batina vai para o filho de Arão, Eleazar, por orientação divina, não por escolha paterna. Tá? E a segunda coisa importante aqui que acontece é que, nesse contexto geográfico, você vê a oposição do mundo sobre o povo de Deus. Quer dizer, o rei de Arad, que é uma cidade pagã logo acima, sabendo da presença do povo de Israel ali, ataca o povo de Israel, por iniciativa dele, e leva consigo alguns do povo de Israel, cativos. E isso, evidentemente, transtorna o povo. Morte de Miriam, morte de Arão, ataque inimigo. Quer dizer, a igreja está sob perseguição aqui. E isso gera uma certa intranquilidade. Tá? Bom, o que acontece é que Israel ora para que Moisés interceda junto ao Senhor para ver se Israel deve atacar ou não Arad, o rei de Arad. E Deus diz: ataque. Essa consulta é importante. Ataque, Israel se torna vencedor. Israel se acha: nós agora somos poderosos, nós agora somos aqueles que Deus escolheu para ser o seu povo. Então, de repente, essa vitória, ela sobe a cabeça do povo de Israel. E o povo, então, acha que tem direitos, já que está no sul de Negueb. A terra prometida fica mais ou menos a uns 4 dias para cima. Então, quem sabe a gente vai daqui
né, da região do Monte Or, a gente já pode subir para a terra. Quer dizer, por quê? Porque nós temos direito, porque nós conquistamos, porque somos vencedores, porque acho que podemos vencer os inimigos que estão lá na frente. E aí está o problema. Então Deus diz para o povo, e aí entra o nosso texto, né? Deus diz para o povo tomar uma outra direção. E aí o versículo 4, 21:4. Va'iseu mechor ahar derek yam suf lisbov et eretz Edom. Esse primeiro verbo aí, va'iseu, é um verbo que nós conhecemos, um verbo muito frequente, especialmente no livro de Números, que é o verbo viajar. Esse é o primeiro sentido que nós aprendemos, né, no hebraico elementar. Mas o verbo viajar não é simplesmente viajar, é sempre levantar acampamento. Quer dizer, dentro de Números é sempre por orientação divina. Você viaja porque Deus quer que você viaje. É a iniciativa do povo de Israel. Do Monte Or, e nós não sabemos onde é que fica Or na geografia. Fica na região do Negueb, mas não sabemos. Não sabemos nem onde é que está sepultado Arão, então. Caminho do mar de Zuf. Suf, evidentemente, é o Mar Vermelho, né? Tecnicamente, popularmente sabemos por Mar Vermelho, alguns optam por Mar de Zuf, outros traduzem por Mar de Juncos, mas, independente do nome, você tem a geografia correta. Lisvot, quer dizer, o verbo é savat, aqui essa é a origem dele, e aqui é um infinitivo, para contornar, savat, para dar a volta, para voltear a terra de Edom. Isso significa que o povo de Israel vai passar entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Então vai passar uma terra que conecta a Palestina ao sul com Edom no lado da Transjordânia. Uma terra bastante árida e difícil. Seguinte, Vadiksar Nefesh Ha'am Baderek, ou Badarek, aqui com uma forma pausada. O verbo caçar significa, em si significa encurtar. Literalmente seria assim, e encurtou-se o fôlego do povo. Mas em se encurtar-se é quando você, não é por cansaço, é por geração de ira. Você fica nervoso, você fica angustiado, você fica irado e você o seu fôlego vai modificando. Esse é o sentido do verbo caçar, não é usado apenas aqui, mas em outros lugares. Versículo 5. Vayedaber ha'am belohim Moshe. E falou o povo contra Deus e contra Moisés. Na verdade, o verbo diber, que é usado só no piel, aqui é o piel, né, do verbo diber. Diber, quando é usado com a preposição be, significa afrontar. É muito mais forte do que falar contra, é afrontar. Então, e afrontou o povo a Deus e a Moisés. Qual é a afronta? Eles têm uma contestação, fazem uma pergunta. Lama hehelitunu mimitzrayim lamut ba midbar. Lama, por quê? É uma pergunta afrontosa. É uma pergunta que exige uma reação. E é uma reação a nível da pergunta. Por quê? E aí o verbo hehelitunu, o verbo é alá, né? Significa subir. Agora aqui está no rífel, portanto, porque tu, na verdade está no plural aqui, heelitu, aquele kibbutz, tecnicamente seria um shurik, mas por causa do sufixo, então a vogal longa, nesse caso, fica abreviado para um kibbutz, mas é a terceira do plural. Porque
é segundo no plural, tu, porque nos fizestes subir da terra do Egito, lamut, que é um infinitivo, né? Infinitivo construto, demut, morrer. Então, para morrermos neste Bamidbar, no deserto. E a sequência, ki en lechem ve'en mayim venafshenu katsa balechem hakelokeu. Porque não, aqui vem em, vamos aquele em, yesh, em. Yesh existe, tem. Em, não tem. Porque não existe pão ou alimento, provavelmente aqui pão é a palavra mais correta, e não há água. Pão e água. Israel não tem apenas pão e água, Israel tem pão, água e carne. Tem codorniz, deixaram fora. A parte principal ficou fora. São esses dois aqui, pão e água. Nós estamos vendo de pão e água, mas não citaram ainda as outras coisas boas que Deus dá. E a nossa nefesh de novo, né? Nosso fôlego, a nossa alma, né? Katsa está no fim, está na beira do precipício, está, como diz o gaúcho, na capa da gaita, né? Por aí assim, essa é a forma, quer dizer, impaciente, a nossa forma está impaciente, a nossa alma. A pergunta é, quantos do povo estão aqui? É todo o povo? Aparentemente o texto não mostra todo o povo, é uma parte do povo que se rebela. Isso aparece na sequência depois. Então, a nossa alma, o nosso ânimo está à beira do fim, com este pão. Agora a palavra hakelokeu, alguns relacionam isso com cal e com luz. Eu não vejo muita relação. Eu acho que veja, a palavra é uma palavra estrangeira, que kelokeu, isso não é hebraico. Kelokeu, é uma palavra com 4 sílabas, não é um substantivo com 4 sílabas, são palavras importadas. A meu ver, é uma importação desse termo tirado dos cananeus. Já o povo de Deus já está incorporando no seu próprio modo de vida, no próprio modo de culto, coisas que estão vendo ali. Simplesmente sem muito julgamento, sem muito critério. Kelokeu, a meu ver, é uma referência a uma planta que não é apetitosa. Isso pegando é uma palavra cognata que se liga com outras línguas. Então é uma planta que não tem gosto, né? que não é desprezível, nesse sentido, desprezível. Né? Esse é um rápax, né? Parece a única vez aqui, você tem os circelos ali, é a única vez que aparece. Mas se essa for uma palavra, uma interpretação correta, esse é o ataque mais forte que nós temos na Bíblia contra Deus. É a blasfêmia mais forte que nós temos contra Deus, está aqui. Não só contra Deus, mas contra Moisés, que é também o mediador aqui. E, evidentemente, contra a própria providência divina. O amor de Deus na providência do seu povo está sendo questionada e até mesmo condenada. Versículo 6. Vaishlach Yahweh ba'am et ha-nechashim ha-serafim. Veja, não há nenhum intervalo entre versículos 5 e 6. Normalmente, quando o povo se rebela, e você vê isso desde o capítulo 17 e outras vezes em número, Deus reage com palavras. Ele dá uma oportunidade ao povo. Aqui é a primeira vez que isso não acontece. Deus não interfere com palavras, mas ele interfere com uma ação. E a ação é Vayeshlach, e enviou. O verbo é shalach, é piel aqui, né? E enviou o Senhor, o Yahweh,
no povo, ao povo, agora vem Nechashim ha-serafim. E aí começa o problema. Nechashim nós sabemos o que é. Nahash é serpente, é cobra, aparece lá em Gênesis 13, é o mesmo termo, e eu vejo conexões aqui. Então, serpentes, agora, o problema é com serafim. Nós todos conhecemos serafim pelos anjos, né? Os querubins e os serafins. Serafim, a palavra em si, tem a ver com fogo. Saraf significa queimar. E aí você tem, às vezes, traduções serpentes abrasadoras. Nós não sabemos o que isso seja. Pega um comentário, aí eles fazem 3 páginas sobre exemplos de serpentes abrasadoras. Tem desde as cobras que estão na África, no Brasil, acho que todas elas estão nominadas lá. Mas o texto não me diz. O que são... alguém já quis ligar isso com... Já que aparece a palavra serafim, então conectar com os serafins bíblicos, os serafins lá de Gênesis 3, para na porta do jardim do Éden, impedindo o acesso ao retorno de... Não me parece que seja por aí. Tem algo a ver com... bem mais digamos assim, tem a ver com animais, propriamente, do que com anjos. O mesmo termo aparece lá em Isaías 6, que fala sobre seres angélicos e tudo mais. Bom, vamos ficar com o texto, porque ninguém resolve o problema. O texto, então, seria umas serpentes que brilham. Alguns acham que são serpentes voadoras. Faça a sua escolha. Imagine lá. Seguinte, Vayenasehu et ha'am vayamot amrav mi Israel. O verbo nasak, nashak, aqui também aqui está no piel, e nashak significa picar. Aparece em outros lugares também. Em Jeremias 8 aparece esse mesmo vocábulo, esse mesmo verbo, com um outro substantivo, enfim. Mas significa picar, e picaram o povo, e morreu muito do povo, Amrav, muito do povo de Israel. Versículo 7. Vayavô ha'am el Moshe, vayomeru, hatanu, ki dibarnu, bayawe, vabach. Então, e veio o povo a Moisés, vayavô, então o verbo é bo, simples, né? E veio o povo a Moisés e disseram, está no plural, mas o povo é coletivo, né? Então, e disse o que? Hatanu. O verbo é comum, hatá, pecamos. Nós temos uma confissão, que pecamos. Porque dibarnu bayal, porque criticamos, porque confrontamos o Senhor e a ti. A palavra, então, aqui, contra ti. Sequência, Hitpalel el Yahweh, ve Yaser mealenu et hanahash. Hitpalel é a forma do hitpael, do verbo palal, e aí significa orar, né? É um imperativo do hitpael. Então, ora. Então, você vê aqui pede-se para Moisés ser o intercessor. Então, ora ao Senhor. Veio a ser, aqui a forma do rifle, do verbo sur, então significa, e ele fará voltar, ele removerá, me aleno, de sobre nós,
a serpente. Aqui está no singular, mas evidentemente que é no sentido coletivo. A Hanahash. Na sequência, Vaitpalel Moshe Be'at Ha'am. E orou Moisés em favor do povo. Então aqui você tem um lado mediador de Moisés sendo interferindo em favor do povo. Moisés é, de certa forma, está substituindo Arão aqui no caso, então está assumindo essa forma. Talvez Arão seria o natural intermediário, o mediador entre o povo e Deus. Versículo 8. Vayomer Yahweh el Moshe, Aseh lecha saraf. E disse Deus a Moisés. Aseh é um imperativo do verbo assar, normal, segunda pessoa do singular. Aseh lecha, você pode traduzir assim, simplesmente o lecha, pode ser, não é fazer para ti, mas é o lecha com a preposição, ele está intensificando a força do verbo assar. Então, faze, não é fazer para ti, faze, enfaticamente, saraf. O que é saraf? De novo, é um problema. Literalmente, faze fogo. Saraf é fogo. Mas não é o caso aqui. É uma serpente de fogo. Ou uma serpente abrasadora. É o mesmo substantivo lá de cima. Só que aqui não aparece serpente, aparece só a palavra saraf. Algo que é abrasador. Vesim oto al nes. Sim, evidentemente, colocar, né? E coloca a, porque saraf é masculino, então oto aqui, né? Um sufixo, ao nes, coloca sobre o estandarte. Nes é uma bandeira, é um estandarte, uma haste. Ela aparece pela primeira vez lá em Êxodo 17, quando diz lá, o Senhor é a minha bandeira. A palavra é usada lá. O Senhor, o que é um nes? Nes é alguma coisa que você coloca como um mastro e você pode colocar um símbolo para indicar para onde você se orientar. Então, uma bandeira é algo interessante, mas é um mastro, é uma haste, um estandarte que sinaliza. Segunda parte do 9, do 8, Verhaya kol hanashuk verá oto vachai. E acontecerá que todo que, o verbo é nashak, só que aqui está no particípio passivo, usado com menos frequência no hebraico, o particípio passivo, acontecerá que todo aquele, todo o que for mordido e olhar, verá. Simplesmente aqui a conjunção é um vaf simples, e olhar para ela, para a serpente, então viverá, então vive, verá, então vive. Versículo 9, Vayas Moshe nechash nechoshet Vayesimehu al hanes Verhaya em nashak hanachash el ish Vetivit el nechash hanechoshet vachai. E fez Moisés uma serpente de bronze. Nechoshet é bronze. E Simehu e colocou sobre o estandarte. E aí aparece a palavra bronze. A arqueologia nos ajuda a entender um pouco aqui, porque nessa região, a região ao sul do Mar Morto e Edom, havia
minas de cobre. Cobre e bronze estão conectados aqui. Lembre-se, na arqueologia, arqueólogos trabalharam lá e descobriram essas minas. Salomão, mais tarde, utilizou essas minas para o seu governo, para, enfim, aprimorar o seu exército e assim por diante. Agora aqui, serpente de bronze. Enfim, essa é a tradução. Talvez porque o bronze brilha, porque o bronze parece fogo, etc. Então, essa ideia de serpente abrasadora, pelo menos aqui. Na sequência, e todo aquele que se for mordido, pela serpente, a palavra ish aqui, normalmente é homem, mas ish pode significar também qualquer ser humano, especialmente quando não tem artigo com aqui, tem et ish, e não et ha ish. Então, et ish você está tornando isso um pouco mais amplo. Vehivit, aqui o verbo é navat. Lá em cima você tem o verbo ra'á, que é olhar, simplesmente olhar. Mas olhar nem sempre significa ver, nem sempre significa concentrar-se no que se vê. O verbo navat tem algo a ver com concentrar a atenção, focar a atenção, desviar o foco de outras coisas e focar naquela uma única coisa, prestar atenção. Evidentemente está se dando qual é a direção. Então, para finalizar, o versículo 9, o final diz assim: então, aquele que prestar atenção, ou focar seu olhar para a serpente de bronze, então vive, ou então viverá. Então, esses são os aspectos textuais que a gente pode chamar a atenção aqui, ou talvez algumas considerações apenas, talvez homiléticas aqui, para termos uma conclusão. É importante lembrar aqui que o contexto de toda a situação vem a partir de uma consciência de que você tem poder para fazer algo. Quer dizer, Deus te abençoa, e de repente você, em vez de atribuir a Deus a bênção, você atribui a si mesmo. Essa é a reação do povo de Deus aqui na vitória contra o rei de Arad. Então, isso é uma rebelião contra Deus. É não reconhecer Deus ser Deus. Essa é a primeira coisa que aparece aqui. Então, a lei você já está vendo por aqui. A segunda coisa nós precisamos olhar para fora de nós mesmos. Quer dizer, não é olhar para dentro como se fôssemos poderosos, mas o nosso poder, a nossa vitória, a nossa vida vem de fora. Ela vem de Deus. E por isso o versículo Senhor, a minha bandeira, essa conexão é interessante aqui. Então, é claro que as serpentes estavam picando o povo de Israel. E alguns estavam morrendo. Diz, muitos morreram, não todos. Então, mas se as serpentes picam, não olhe para as serpentes. Não olhe para ela. Tira o seu foco e olha para o estandarte. Olha para a haste. Olhe para a cruz. Esse é o sentido aqui. Quando você olha para a haste aqui, no capítulo 21, a meu ver, o texto bíblico nunca fala que Jesus é uma serpente. Nunca faz essa analogia. Então, a meu ver, a serpente aqui, na verdade, ela é apenas uma analogia, é apenas uma sombra, é apenas uma tipologia. Você olha além da serpente. Você olha para a cruz de Cristo e aí entra o Evangelho. João 3,16. Assim como Moisés
levantou a serpente, assim o Filho do Homem será levantado. Então o povo deve olhar através desse estandarte, que a meu ver aqui pode ser inclusive Satanás, nesse primeiro plano, que aparentemente né, ele está aqui, mas na verdade é através desse estandarte que se olha para a frente, para a cruz. Cristo é o vencedor sobre Satanás, sobre aquele que picou, sobre aquele que pica. Né? Cristo é o vencedor. Nesse tempo de Quaresma me parece importante olhar nessa perspectiva, não é, da morte e a ressurreição de Cristo. Quer dizer, vence o diabo quando aparentemente o diabo era ou seria o vencedor. Israel olhou para essa serpente depois, magicamente. Aqui parece que foi um foco bem real, bem teologicamente correto. Mas lá em 2 Reis 18, eles começaram a olhar isso magicamente. Quer dizer, aí se torna diabólico. Ela volta àquela serpente que não é mais que aponta para Cristo. Por isso Ezequias manda destruir a serpente. Né? Então, se fosse olhar alguma coisa assim pelo aspecto de um tema para o sermão, se assim, sei lá, olhando para além de, né? Olhando para mais além. Não é aqui e agora, não é apenas agora, mas olhando para longe, para o horizonte distante. A Quaresma é assim, a gente não foca na cruz e morte da ressurreição de Cristo apenas, mas olha também através dela para a ressurreição no dia da Páscoa. Então a Páscoa é a culminância do projeto, e assim é a nossa vida também do ponto de vista de cristãos. Aqui, é isso aí. Obrigado.